very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 74 do NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host de hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês podem ainda nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA e do NBB. E vamos para os nossos agradecimentos. Temos a nossa parceria com o DAZN, o NBB está aí nos playoffs, reta final, então a gente tem a parceria com o DAZN, basta entrar no nosso Twitter, clicar lá no link e acessar o DAZN para ter um mês grátis de todo o basquete, né? NBB, Euroleague, enfim, uma gama incrível aí de jogos para vocês assistirem em parceria com o DAZN. E também temos o Área das Minas, parceria com a Área Restritiva, toda quinta-feira, às 9h30 da noite. Nós aqui do NBA das Minas conversando com convidadas incríveis para falar aí sobre tudo que rola com relação ao basquete. E não esqueçam também de utilizar o nosso cupom de desconto lá na Monza Imports. Todas as jerseys que vocês querem adquirir, Boston Celtics, né? Oklahoma City Thunder, New York Knicks, do nosso convidado de hoje, todas lá no Monza Sports, basta utilizar o nosso cupom e tem um descontaço lá para adquirir a sua jersey. Antes de entrar no nosso tema, vamos apresentar o time que está aqui comigo hoje e vem com reforço e um baita reforço de um convidado aí incrível. Boa noite, Agatha, tudo bem com você? Boa noite, Drica. Eu falei no Twitter que a gente ia trazer uma galera de peso aí no final dessa reta aí da temporada regular e não menti. Hoje o convidado é incrível. Incrível. Bota convidado de peso nisso, hein? Só essa semana a gente tá gravando com nomes incríveis e semana que vem também, né? Tudo bem por aí? Em São Paulo, muito frio? Ah, como sempre, né? Passando frio, sofrendo de rinite, coquetel de antialérgico em dia. E agora, o nosso convidado especial. Ele se mudou para os Estados Unidos em 1988. A Agatha nem sonhava em ter nascido nessa época. Nem eu tinha nascido. E olha que eu sou a mais velha aqui do rolê, hein? Referência, respeitado aí no mundo do basquete. Fábio Malavasi construiu carreira narrando e comentando os jogos da NBA. Já passou pela TNT, ESPN e atua no League Pass. Torcedor fanático do New York Knicks, tá sorrindo à toa. Malavasi, seja bem-vindo ao NBA das Minas. Nossa, quando você falou New York Knicks aqui, eu não pude me conter. Boa noite, boa tarde, né, Drica e Agatha. Pô, obrigado por me receber aqui, um prazeraço estar com vocês. Acompanho de longe o trabalho de vocês, a gente se fala aí pelo Twitter, né, nossa via aí de comunicação, e estou honrado aqui de estar participando com vocês aqui nesse bate-papo aqui. Se vocês vissem como ele entrou nessa gravação, um sorriso de orelha a orelha, né, Agatha? A gente já imaginava o porquê desse sorrisão. Eu também estou muito feliz de falar com vocês, né? O homem é sortudo, né? Vacinado e torcedor do New York Knicks. Já tomei a segunda vacina. Meu Deus! Perfeito. Que momento, hein, Malavasi? A gente só sente uma inveja aqui, né? Mas tudo bem. Uma invejinha boa. Não, tô sabendo, mas vai aos pouquinhos, todo mundo vai ficar na boa, né? A gente acabar com essa crise louca, né? Mas é isso aí. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, sinceramente. Muito obrigada, Mala. E antes de a gente entrar aí no nosso tema especial, que já a gente conta para vocês, a gente queria
E ele nem sabe disso, né? Eu nem contei para ele que ia ter uma mini entrevista aqui com ele. Eu queria que você contasse primeiro um pouco para a gente sobre a sua trajetória, Mala. Como é que foi essa mudança para os Estados Unidos lá na década de 80? Pois é, assim, foi meio aventureira, né? Eu fui jogador de basquete, né? Joguei na época, né? Era assim, um nível mais legal que tinha no Brasil, inclusive, que eram os campeonatos estaduais. Cheguei a ser seleção carioca, que tinha aquelas coisas de estado na época, né? Mas não era uma coisa que eu almejava como carreira. E acabei me formando, né, em economia. Eu estava fazendo um mestrado, trabalhava já na época na Siderúrgica Nacional, que é em Volta Redonda, né, uma empresa grande que tem na minha cidade natal, que é Volta Redonda, no estado do Rio. Mas estava muito difícil na época no Brasil, né? Então eu falei, quer saber? Vou para os Estados Unidos, vou estudar e voltar para um inglês, né, para poder, né, fazer uma diferença, né? Porque eu tinha até um bom emprego na época, mas não tinha assim projeção de crescimento dentro da empresa. Eu falei, quer saber? Vou embora, vou ficar um ano nos Estados Unidos e vim para cá, né? Foi mais ou menos por aí a minha vinda para cá, sem pretensão nenhuma de ser narrador, sabe? Vim para estudar mesmo, trabalhar, pegar no pesado, no que tivesse que fazer. E foi assim o início, né? Eu não falava nada de inglês, nada, absolutamente nada. Então foi aquela aventura, assim, né? Que na época, hoje a gente pensa assim, o que eu fiz? Assim, nossa, não sei se sabendo o que eu sei hoje, não sei se eu teria a mesma coragem. Mas quando você não sabe, né, o que, né, não fica com receio, né? Quer se aventurar mesmo, está numa idade legal. Então foi assim, eu vim para cá, comecei a trabalhar e jogar basquete. Eu comecei a jogar basquete em umas ligas aqui, nada assim, tudo bem informal, né? Umas ligas organizadas e tudo, mas bem informal. Então, e numa dessas ligas que eu jogava, tinha um cara que trabalhava na ESPN e na época a ESPN estava lançando, né, a ESPN Internacional, estava assim, começando bem pequenininha. E ele falou assim, pois é, estão procurando narradores, né, que falem português. Eu vejo que você joga basquete, por que você não faz um teste lá? Eu falei, pô, vamos nessa, né? Então foi mais ou menos por aí, né? Eu fiz um teste na ESPN, só que acabou que com o cara que eu fiz o teste, o Túlio Reis, que eventualmente foi lá para ESPN, para TNT comigo, né? Eu fiz o teste na ESPN, eu não cheguei nem a trabalhar na ESPN, eu fui primeiro para a TNT, né? E comecei a fazer as transmissões dos jogos de lá, fiquei lá 6 anos, aí depois que eu fui para a ESPN, né? Então, aí fiquei até 2007 na ESPN, enfim. Mas foi uma aventura legal, assim, sabe? Aí eu acabei ficando por aqui por conta disso, né? Porque as coisas foram acontecendo, foram arrumando, comecei a encontrar empregos bons né? E sempre te incentivando a ficar, né? Então foi muito legal. Aí eu entrei de cabeça no basquete, né? Era uma profissão de narrador que eu não tinha experiência. Meu pai era jornalista, eu cresci vendo meu pai em rádio, mas isso não me dá nenhuma experiência, né? Enfim, aí entrei de cabeça aqui, comecei a me dedicar, sabe, participar de clínicas para treinadores, e com isso eu consegui um network muito legal, que até hoje eu tenho, acabou se expandindo, conhecendo jogadores em high school e depois se tornarem profissionais, né? Muitos não se tornam profissionais, mas alguns eu mantenho até relação até hoje. Mas fiz clínicas com treinadores assim, Mike Krzyzewski, nossa, fiz muitos treinadores, assim, que era um programa da Nike que eles faziam todo ano, eles faziam umas clínicas para treinadores. E eu consegui entrar como treinador nessas clínicas. E aprendi muito, né? Assim, me ajudou muito, inclusive, no meu trabalho de comentarista, né? Analisar legal os jogos, enfim. Então foi mais ou menos por aí.
E Mala, como foi esse primeiro passo assim para cobrir NBA, né? Porque você foi entrando aí no mundo do basquete, você via seu pai sendo radialista, né? Jornalista, tinha uma noção, mas você chegou nos Estados Unidos sem falar inglês. Como é que você foi parar na NBA, na cobertura da NBA? Então, foi mais ou menos o que eu falei, né? Que eu estava jogando basquete aqui, e eu tive, assim, como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu não tinha ambição de ser narrador, nem sonhava, nem imaginava, né? Eu vim mesmo para trabalhar, fazer o que fosse necessário e aprender inglês. Aí fui para a faculdade aqui, a universidade, que é parte da UConn, né? Que a Agatha conhece, mas não é lá na UConn, é uma afiliada da UConn, que é a Westconn, aqui em Connecticut. E estudei, fiz inglês, então, aí essa entrada na NBA foi isso, foi esses jogos que eu participava, né? Fui convidado, fiz o teste, mas eu logo assim me identifiquei, né? Porque pelo fato de eu ter jogado, acompanhava a liga de longe, né? E no início assim eu não sabia as minhas limitações, né? Eu não sabia as limitações, não sabia nem o que eu podia usar isso como meu benefício. E aos poucos, né, você vai se tocando. Estou trabalhando para as duas maiores. No início foi a TNT, que era uma das maiores emissoras aqui, parceiras da NBA. E isso me deu acesso a muitos jogos, né? Eu assisti Michael Jordan várias vezes, assisti nos anos 90, né, até hoje, né? Eu vou a vários jogos, agora que está mais complicado. Meu último jogo foi em fevereiro, antes de ter aí a pandemia, né? Mas eu continuo indo a 10, 15 jogos por ano, mais os playoffs, e assim, com acesso a todos os jogadores, né? Então isso começou lá nos anos 90. Então eu vi toda essa história, acompanhei em loco toda essa história, que hoje está sendo muito valorizada, porque a NBA está expandindo no Brasil, e a gente vê que, né, o pessoal contando as histórias, e aí eu acho até interessante que eu participo daquele projeto da NBA e dos jogos clássicos. Então, muitos jogos daqueles que eu faço, né, ali no clássico, alguns eu estava lá, logicamente não são todos, né? Principalmente jogos aqui em Nova York, eu fui a muitos jogos. Então, acompanhei, como eu falei, essa evolução da NBA. Na época já tinha um projeto para expandir para o Brasil, isso lá em 94 já se falava em parcerias na América Latina, tinha a Argentina, tinha o Brasil como metas, né? E eles, o Brasil eventualmente agora, né? Tem talvez uns 6 anos que abriram o escritório no Brasil, enfim, então está tendo essa evolução toda, e agora estou tendo a oportunidade até de conversar com pessoas, né, que na época a gente não tinha essa chance, né, de contar um pouco da história, de ver o que eu participei, que muitos torcedores, né, começam a conhecer um pouquinho da história da NBA, porque começam a gostar do jogo e se interessam pela história. E é legal, às vezes, conversando com as pessoas, eu estava nesse jogo, às vezes, né, então... A Drica, por exemplo, com o seu Boston Celtics, Drica, eu cheguei aí 2 jogos, não foram muitos, mas eu fiz questão antes do Garden ser demolido, né, o antigo Garden, eu quis ir lá no jogo para conhecer o ginásio. Então tive a chance, né, tive muita sorte de poder ver tudo isso, né, e contar um pouquinho da história que eu vi em loco, né. Mala, eu sou... Que inveja, Agatha, deixa eu só dizer aqui. Não. Esse homem pisou no Garden, gente. Não, então, mas isso aí foi oportunidade, né? Não é assim, não veja assim. Aconteceu, eu tive muita sorte, né? E assim, para te falar a verdade, não foi assim, né? Igual a parte de jornalismo, não veio natural para mim. Então teve uma coisa que eu tive que me dedicar bastante, né? Então
Então é assim, é muito legal e tudo. Hoje é demais, né? De eu poder contar que eu estava lá no Garden, que eu vi Larry Bird, que eu tive no Hall da Fama com o Larry Bird quando ele entrou. Então, quer dizer, é muito legal poder contar essa história, né? Vai ser inveja, tá? O negócio de inveja não vale, não. Não vale, não. Uma invejinha boa. Eu hei de ter a chance de ver Jason Tatum. Então, vai, Drica, vai acontecer. Uma história. Bom, tem história. Que eu vi o Tatum, eu sei que você adora o filho dele. Eu tava, quando ele nasceu, eu tava até tentando lembrar do dia, porque o tempo passa tão rápido. Foi na série de playoffs com o Philadelphia 76ers. Eu tava na Filadélfia, era o Celtics e o Boston. O filho dele era nenenzinho. Eu saio do ginásio, assim, que eu tenho acesso, assim, ao vestiário, essas coisas todas, né? E eu saí, tava ele e a esposa dele do lado de fora, com o neném no colo. E aí falei rapidinho com ele ali fora, né? Porque, assim, quando você tá ali no meio, os caras são sempre bem... não tem aquela coisa de te ignorar, né? Então, assim... Conheci o filho dele, né? Isso que eu queria falar. Nesse momento, lágrimas rolam pelo meu rosto em Joinville. Olha, a gente já tem esse episódio, o tema já tá definido, mas o Malavaz ele vai ter que voltar pro episódio só de histórias. Tá? Já está intimado. E olha, eu quero aproveitar e falar o seguinte, que trabalho legal de vocês, viu? Eu bato palmas porque... Não é fácil. Eu sei que é um trabalho que isso dá muito trabalho, a dedicação. Eu sei que vocês têm outras meninas que fazem parte desse grupo. Eu queria assim dar os parabéns mesmo para vocês, porque é muito legal o que vocês fazem. E mais uma vez, não é fácil, né? Então tem toda a admiração e inveja de vocês, tá bom? Assim, vamos fazer desse jeito agora? Fica aqui. Uma troca. Eu ia te falar dessa parte de história, né? A Drica não vai me deixar mentir, mas eu gosto muito de história, no geral, especialmente da NBA. Eu acho que eu já assisti todos aqueles 34 Thirties da ESPN. Eu sou viciada nesse tipo de coisa, então eu gosto muito. E aí, só pra gente finalizar essa partezinha, porque com certeza você vai voltar pra contar um pouco mais, eu queria que você falasse uma história pra gente, assim, talvez a mais marcante, o jogo mais marcante que você viu, ou algo do tipo, pra gente ir pro tema do episódio. Olha, eu assisti alguns jogos interessantes, por exemplo, eu estava na final, aquele jogo 6 em 96, né, que o Chicago Bulls enfrentou o Seattle Sonics, que o Michael Jordan, né, que ele tinha voltado. Agora lágrimas rolam pelo rosto da Agatha. A Agatha torce pra quem, pô? Chicago? Oklahoma, né? Sou órfã de Seattle. É verdade, tinha esquecido. E, Seattle Sonics, menina, que coisa, pois né? Olha, caramba, né? Mas foi um jogão, né? Então, então eu vi, esse jogo foi um jogo marcante pelo que foi, que era a final da NBA. Um outro jogo assim que eu lembro muito bem foi aquele jogo, foi antes disso, né? Foi em 94, foi aquele jogo que teve a briga aqui no Madison Square Garden com o Miami Heat. Vocês já devem ter visto isso, com o Van Gundy segurando a perna do Alonzo Mourning. Sim. Então, eu estava naquele jogo. E foi a coisa mais cômica, assim, uma tragédia cômica, né? Porque a história foi o seguinte, já tinha uma rivalidade entre o Alonzo Mourning e o Larry Johnson. Eles jogaram junto no Charlotte Hornets e o Alonso vivia reclamando do salário do Larry Johnson, e assim, publicamente, nas entrevistas, sabe? E os caras eram teammates, né? Eles jogavam juntos. Então aquilo criou um clima terrível. O Larry Johnson saiu, veio para o Knicks, e o Alonzo Mourning eventualmente foi para o Miami Heat. E sempre que era tenso quando eles se encontravam. E isso foi uma série de playoffs, né? Entre o Miami e esse foi o jogo, que o jogo estava assim, a série, o Miami venceu um jogo em Nova York, então estava 1-1, aí a série foi para Miami, aí o Knicks ganhou uma lá e o Miami ganhou, então estava 2-2, 3-2? Não, esse era o jogo 4, que aí depois teve o jogo 5, porque era a série de playoffs, eram 5 jogos naquela época. Enfim, eu sei que era um jogo
que o Knicks ganhou, empatou a série, estava 3-2 para o Miami. E 2-1 para o Miami. Estou falando besteira, peraí, 3-1, 3-2, 2-1, 2-1. O Knicks empatou a série, ficou 2-2. E nesse jogo o pau quebrou. E faltava assim 10 segundos para acabar o jogo. Né? Aí teve aquele empurra. E engraçado que ninguém deu soco em ninguém, né? Porque se você vê aquelas imagens, assistir aquelas imagens, os caras bateram, mas ninguém acerta ninguém. Aí o Van Gundy resolve entrar para separar. Mas eu acho que aconteceu que ele é tão baixinho. Ele tentou separar os dois, ele caiu e agarrou na perna do Alonso e ficou aquela comédia. O Charles Oakley, que jogava para o Chicago, para o New York Knicks, isso não aparece, mas o Charles Oakley estava rindo, separando, porque o Charles Oakley é um cara assim forte, né? Então, separando a briga e puxando o Van Gundy, o Jeff Van Gundy lá da perna do Alonso, mas foi uma comédia, né? Então esse jogo eu lembro assim, porque rolou isso, né? Mas eu tive, assim, assisti cada jogo fantástico, né? Até recentemente eu estava num jogo ano passado, naquele primeiro jogo do Kyrie Irving, que ele teve 54 pontos, foi o primeiro, não foi o primeiro jogo dele, ele tinha feito 50 pontos. Aí depois, uns 2 ou 3 jogos depois, foi o jogo que eu estava, e foi contra o Chicago Bulls, por coincidência. E ele fez 54 pontos. Mas, assim, talvez esses tenham sido os 2 jogos mais marcantes, assim, esse da final de 96 e essa da briga do Miami Heat, que, né, não tem como não esquecer, né? Uma briga é sempre uma briga, né, gente? Não dá pra esquecer. Pois é, mas você sabe, não teve briga, cara. Isso que o Foi negócio... uma tentativa de briga, né? Não, se você vê o vídeo, ninguém acerta ninguém. Aí ficou aquela coisa do cara pendurado da perna. Uma treta, né? A galera não sabe brigar como aqui no Brasil. Aqui é bate-boca e fica por aí mesmo. Encerrando não, porque acho que ó, uma promessa, hein, Malavasi, você vai voltar para contar mais histórias. Vai vir você e o Rob e a gente faz um especial história de Está posto já, vamos, estão intimados. Vamos ao nosso tema central, então, né, desse podcast, que é o Hall da Fama da NBA. Construído em homenagem ao James Naismith, o inventor do nosso amado basquete, o Hall da Fama, como sugere, né, honra pessoas que contribuíram de alguma maneira para a história do basquete. Entre os homenageados estão árbitros, técnicos, jogadores, times, enfim, GMs, todas as pessoas que de alguma maneira cravaram um nome na história e estão lá no memorial que fica em Massachusetts, em Springfield. Entre os jogadores que já fazem parte do Hall da Fama estão nomes aí conhecidíssimos, como o Kareem Abdul-Jabbar, o Jim Baylor, o Larry Bird, que Fábio Malavasi acabou aí de me fazer uma inveja, Will Chamberlain, Bob Cousy, Julius Erving, Patrick Ewing, Casey Jones, Pete Maravich, Dikembe Mutombo, Steve Nash, Gary Payton, Magic Johnson, Reggie Miller, Bill Russell, grande Bill Russell, John Stockton, Isaiah Thomas, Michael Jordan, Jerry West, enfim. Nomes não faltam aqui de pessoas que já estão no Hall da Fama. Entre os times, a gente tem o Dream Team, de 92, o Harlem Globetrotters, o original Celtics, da década de 20, e o New York Rangers, de 23 a 49, entre outros, né? E brasileiros também estão no Hall da Fama, como o Biratã Maciel, Hortência e Oscar Schmidt. Minha pergunta para Agatha Máximo e Fábio Malavasi, para vocês, até agora, quais são as principais ausências dessa lista do Hall da Fama e quais são os nomes mais emblemáticos? Aí fica complicado, né? Quais são os nomes mais emblemáticos que já fazem parte do Hall da Fama? Vou falar só 2 e deixar o Malavasi complementar. Acho que emblemático você já falou a maioria, né? Praticamente todos. Mas se eu posso falar 2, vou começar com um de Seattle Supersonics, que é o Shao Kemp.
Pra mim, Shawn Kemp merecia um Hall of Fame. É um cara que jogou numa época que tinha Karl Malone, que tinha Charles Barkley, e ele conseguia ser dominante a esse nível, né? Ele foi 6 vezes All-Star, All-NBA, e ele tinha dupla com Gary Payton, que inclusive você mencionou, né? Hall of Famer. Eu acho que é um dos caras que merecem. Eu ia falar o Chris Webber, mas ele foi indicado para a lista do ano que vem, depois a gente vai falar disso. Então, também vou falar do Shawn Marion. Acho ele muito importante para o Suns e para aquela revolução que ocorreu, acho que foi o início, né? O nascimento do Small Ball com o Mike D'Antoni naquela época. E ele ficou um pouco apagado, obviamente, pela presença do Steve Nash no time, mas eu acho ele muito importante. Inclusive, ele foi starter ali do Mavericks de 2011, que ganhou o título. Então, vou falar só esses dois, porque imagino que o Malavasi ainda tem mais alguns nomezinhos aí para falar. Assim, eu tô até aqui pensando, né? Foi pego de surpresa com a pergunta. Eu, assim, de Shawn Kemp, certamente eu concordo com você 100%. Né? Ele deveria estar, principalmente pela marca que eles deixaram, né? Em Seattle, né? Os dois fizeram com Gary Payton, foi sensacional, foi marcante, né? A passagem deles por lá. Né? Chegando à final da NBA, eu acho que é um nome a ser, deveria já ter sido, porque eles têm um protocolo, né? Esperam 5 anos para poder a pessoa entrar ser indicada, né? Que tem um comitê que avalia os nomes e tal. Esse ano a gente vai ter o Kobe, né? Por causa do falecimento dele, mas a gente fala isso mais para frente. Mas o Shawn Kemp certamente seria um nome. O Chris Webber vai entrar na próxima lista, né? Um nome que vem assim na minha cabeça, né? Até pelo que eles fizeram lá em Detroit, né? O Chauncey Billups. É um cara que eu acho que é um cara que, né, foi campeão em 2004, né? Foi MVP de finais, né? Foi All-Star várias vezes, se não me engano, 5 vezes. Então é um desses nomes que eu incluiria nessa lista. Né? Mas assim, fica muito difícil que tem tantos nomes lá já consagrados, né? E que fica assim, né? No momento assim, o único nome que vem assim na minha cabeça, o Shawn Kemp certamente seria um nome que eu falaria. Você tinha mencionado outro antes, não era o papo ainda, mas o Stoudemire também, né? Um cara que eu acho o Stoudemire merece bastante. Sim, assim, o problema é que ele teve a carreira dele teve muitas contusões, ele teve aquela operação no olho, ele teve, né, desde que saiu do Phoenix, ele praticamente jogou muito pouco, né? Ele veio para o New York Knicks e acabou a contusão tomando conta. Então isso aí eu acho que atrapalhou um pouco essa avaliação dele, mas certamente é um jogador que poderia ser considerado, né? Você teria algum outro nome? Porque no momento assim, o único nome que veio assim na minha cabeça foi o Chauncey Billups, né? Até por conta do que eles fizeram lá. Tem o Tim Hardaway, o pai, no caso. O Tim Hardaway, eu não sei, assim, o Hall da Fama é um lugar tão assim emblemático, tão especial, Vou pensar né? mais alguém, então. O Tim Hardaway. Pode falar. Vocês pensam aí, Mala, o que você tem a falar dos times, né, que estão no Hall da Fama, o Dream Team de 92 que a gente citou aqui, claro, o Globetrotters, o que você tem a dizer? O time do Globetrotters, eles entraram. Você tem um ano aí, foi em 2002, que eu acho que eu estava lá quando eles entraram, como time. Foi no ano de 2002, que foi o ano da inauguração do novo Hall da Fama. Não, foi sim. O Harlem Globetrotters, o Larry Brown, Magic Johnson, Drazen Petrovic, estava naquela classe de 2002, Lute Walson, que faleceu agora em 2020, né, treinador, e o Harlem Globetrotters. Eu estava lá quando eles entraram, né? Então até eu tenho uma bola aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, até mostrar aqui. Só para o pessoal do Pod saber que o único que está no vídeo sou eu aqui. Então essa bola aqui é lá do Hall da Fama, tá vendo? Então aqui é o Lenny Wilkins, que assinou para mim, e esse cara aqui é o Merrill Lark Lemon, que é um dos caras do Harlem Globetrotters,
Foi em 2002. Foi 2002, né? Então, foi o ano que inauguraram o prédio novo. Eu já tinha ido numa cerimônia anterior, que ainda era... Porque é o seguinte, só para descrever, né, tem o pessoal que já conhece o prédio, assim, aquela bola de basquete gigante, mas antes era um prédio menor que ficava ali, que ainda existe esse prédio lá. Não sei se demoliram, tem um tempo que eu não vou ao Hall da Fama, mas tinha esse prédio, e hoje tem o estacionamento, né, tem o prédio novo e o prédio antigo, que era onde era o Hall da Fama, né? Então, e assim, só como referência, apesar de ficar no estado de Massachusetts, ele fica na divisa com o estado de Connecticut. Quando você vier aqui, Agatha, é pertinho lá da Yukon. Então, vale a pena uma viagem lá. Mas pode deixar, está anotado. Anotado, é muito perto. Que fica, fala Massachusetts, mas na verdade é bem na divisa, assim, exatamente na divisa com Springfield, fica na divisa com o estado de Connecticut, então é muito perto. Então, eu já fui muitas vezes lá, tive a oportunidade, como eu falei, de ir no prédio antigo, fui na cerimônia que o Larry Bird entrou para o Hall da Fama, que foi em 98. Fábio Malavasi está disposto a me fazer chorar nessa gravação. Inclusive, teve um cara que eu gostava muito, sempre foi muito assim, gentil comigo, o Lenny Wilkins, que era um super treinador. E depois eu voltei em 2002, né? Esse foi o primeiro ano que eu fui na cerimônia, que foi o ano que o Magic Johnson entrou, né? E coincidentemente entrou o Harlem Globetrotters. Então acho que é um time que, né, o Harlem Globetrotters foi uma referência. Eu lembro quando garoto, o Harlem Globetrotters ia no Brasil, ia no Maracanãzinho, né? Eu tinha que ir, era uma super... Eu fui em um também, Malo. Eu fui em um com o pé quebrado. Não tinha como subir na arquibancada. Eu fui escalando de pé quebrado. Então, e tem uma história muito legal também, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram a chance de pesquisar sobre a origem. Na verdade, quem iniciou o Harlem Globetrotters foi um judeu, né, que tinham os judeus aqui nos Estados Unidos, assim, de certa forma eram discriminados e tinha uma relação muito grande, tem bairros que tinham negros também, né? Então tudo começou com a iniciativa de um judeu e ele, né, foi o cara que criou o Harlem Globetrotters, que existe até hoje, né? Mas já não tem aquele, para mim particularmente, já não, sabe, antigamente tinha um impacto muito maior, né? Eu acho que os caras, né, hoje já tem 3, 4, 5 times para viajar o mundo inteiro. Na minha época, quando garoto, era um time só e, sabe, os caras eram demais, né? Era um show. É muito legal, né? Te cortando, desculpa. Tem um episódio, porque eu lembrei que tem um episódio muito bom. Um episódio Na Era do Garrafão, que são nossos colegas aqui de Central 3, Renan Ronchi, o Vitor. Eles fizeram um episódio do Will Chamberlain. E o Will Chamberlain começou no Harlem Globetrotters, né? Exatamente. O Harlem, ele viajava o país jogando contra algumas equipes grandes, inclusive. Às vezes até ganhavam. Então é muito legal essa história que você falou. E quem ficou interessado, ouve esse episódio deles. Eu lembro muito desse episódio, porque ele saiu no dia do meu aniversário e é meu jogador favorito. E é muito, muito bacana. Então tá lá no feed do Na Era do Garrafão e eles contam direitinho toda essa passagem ali na década de 60, né, do Harlem. É bem bacana. Não, é muito legal, né, você ter a chance de ver né, conhecer um pouquinho dessa história, né, porque são esses nomes emblemáticos, né, esses times, né, que fizeram história, né, e a gente às vezes não esquece de saber a origem, como é que isso começou, né? Então é sempre legal né, se atualizar sobre isso, né? Mas eu não sei, eu fui em outras cerimônias, não sei se a gente quer expandir para isso, no Hall da Fama. Conte, não, eu fui, na verdade, assim, eu fui em 4 cerimônias. Né, eu fui, na primeira foi em 98, no antigo prédio, né, que foi do Larry Bird. Eu fui em 2002, eu fui em 2005, quando a Hortência entrou, né, eu estava lá com um cara que eu sou ídolo dele, sou fã dele, na verdade, né, ídolo. Sou fã dele, do Hubie Brown,
que para mim, eu aprendi muito com o Hubie Brown, e foi legal de eu estar lá, porque quando ele entrou para o Hall da Fama, porque ele, para mim, o estilo de comentário dele é único, né? O cara é fantástico. Não sei se vocês acompanham aí alguma transmissão em inglês com o Hubie Brown. Eu sempre foi minha referência. Então eu estive quando a Hortência entrou, né? O Hubie Brown, o Jim Calhoun, que era da UConn, o Jim Boeheim, que é de Syracuse, né? Então esse ano eu fui lá, e depois fui em 2006, quando entrou o Charles Barkley, né? O Joe Dumars, tinha o Dino Ariyama, que também era de Canérica. Em 2013, quando o Oscar entrou, eu não estava, eu estava na África, eu estava fazendo um documentário junto com a NBA na África, e eu não pude ir, coincidiu a data, né? Mas então foram essas datas que eu participei do Hall da Fama. O homem não pôde participar porque estava gravando um documentário com a NBA na África, né? Que pena, né? Que pena. E bom, eu vou te falar, essa ida, foram 4 anos que eu fui para a África fazer esse documentário, e foi assim muito legal, porque só iam feras, né? Assim, como treinadores e alguns jogadores. Então, assim, eu fui desde 2009, e 2013, coincidentemente, foi o último ano que eu fui. E 2009 eu tive com o Dirk Nowitzki, né? Vi treino dele, sabe? O Masai Ujiri, que hoje é presidente do Toronto Raptors, é meu amigo por conta disso, porque na época ele era scout, antes dele ir para o Denver Nuggets, né? Que depois ele foi como scout, depois ele virou GM do Denver Nuggets. Então, essas viagens me propiciaram conhecer muita gente, assim, dos bastidores, e os jogadores também, né? Que participavam desses camps da NBA que eu estava fazendo um documentário. Então, foi uma viagem também muito legal, né? Nesses anos que eu participei com a NBA na África. Só sei que o meu WhatsApp será enviado para você enviar para o Jason Tatum no final, tá? A gente conversa depois. Fábio, como você mencionou já anteriormente, né, há algumas mudanças aí recentemente para se tornar elegível ao Hall da Fama, né? Passou aí de 5 para 3, aliás, recentemente. 5 para 3. Isso. Os treinadores, eles precisam ter 60 anos, né, de idade e 25 de experiência, seja como treinador principal, assistente, high school, college, enfim. Como que você avalia essa mudança, né, a possibilidade de um jogador, um treinador se tornar elegível antes de morrer, né, para o Hall da Fama? E afinal, né, as pessoas sempre se perguntam, quando chega sempre essa época, né, que a gente está agora, já temos os concorrentes desse ano, as pessoas se perguntam, afinal, quais são os critérios, né, para se tornar elegível ao Hall da Fama? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas mudanças e como que rola o burburinho por aí. Pois assim, deu para notar que eu não estou tão atualizado na mudança, que eu achava que eram 5 anos ainda. Você que está me atualizando agora dos 3 anos, né? Eu não estou, assim, o critério, num modo geral, eu não sei o que eles, para ser bem honesto, eu não sei o que eles usam como referência, porque existe um comitê que avalia esses nomes, e também tem um comitê que sugerem os nomes, né? Então, quer dizer, te falar a verdade, eu não sei, assim, profundamente como funciona esse mecanismo para eleger quem vai participar. Que primeiro tem aquela peneira, né? Vamos dizer assim, dos nomes que são colocados. Esse ano, né, já está definido que é o Kobe, né? Tem o Tim Duncan, né? O Kevin Garnett vai ser, inclusive esse ano, como informação, vai ser, se eu não me engano, a primeira vez que vai ser feito num cassino, que aqui, inclusive em Canérica, o Mohegan Sun, onde joga o Canérica Sun, né, na WNBA. Então, eles já vão por causa a coisa cresceu tanto, né, porque principalmente com o apelo aí do Kobe tá entrando, o Jordan que vai apresentá-lo, então já aumentou aí bem o número de pessoas que estão querendo ingresso para participar. Mas a questão da avaliação, honestamente, eu não estou a par, tá?
eu diria que seria, não, logicamente, pessoas que talvez que já estão, né, nesse comitê aí que avalia, mas assim, eu acho que tem nomes, eu acho que é legal ter diminuído, porque cai no que você falou, né? Por exemplo, treinadores, né, eles acabam às vezes perdendo tempo, e às vezes alguns entram já depois de já ter aposentado e ter até alguns falecido, né? Porque demora tanto para você indicar, passar para aquele critério de avaliação de 5 anos, que na época agora 3 anos, que acho que foi válido. Eu, sinceramente, assim, não estou muito a par como funciona isso internamente. É que os critérios da NBA são sempre muito nebulosos, né? Para qualquer coisa, né? Não, mas sabe qual é? Também, assim, olha, a NBA assumiu o Hall da Fama, deve ter Tempo, né? Deixa eu ver, talvez uns 10 anos. Porque, assim, eles funcionavam independentes, né? E a NBA que assumiu, então, cria todos esses eventos. Inclusive, o Hall da Fama hoje faz eventos até de golfe. Tem uns eventos que fazem a parte lá. Até talvez pelo fato que muitos jogadores gostam de golfe, né? Vai entender. Mas então, talvez tenha até mais, mas tem pelo menos uns 10 anos que a NBA encampou isso aí e está, né, administrando, né, a parte de marketing do Hall da Fama, né? Então assim, eu honestamente eu não sei como é feito o critério, né? Mas deve ser pouco rígido, né? Porque poucos jogadores entram, um grupo pequeno todo ano que entra, né? É o que a gente estava falando, né? Agora caiu para 3 anos, mas se a gente olha o período completo, acaba sendo uns 5 mesmo, né? Mesmo com essa mudança. Porque o jogador se aposenta, aí dá esse período, e a induction é 1 ano antes, né? A gente já sabe há um tempão. Então, no final das contas, agora é 3 anos, mas no geral vai dar quase 5, um pouquinho menos. Antes não eram 5 anos, na realidade, eram 5 temporadas. Até por isso que dava um pouquinho mais, porque pega metade de cada ano e no final dava quase 6. Aí eles diminuíram um pouquinho, né? Acho que é uma forma de... Eu tô vindo aqui e tô aprendendo com vocês, olha. Olha que bom, uma troca, né, ótimo, de experiência. É isso aí. A gente sempre aprendendo, tem que estar sempre aberto para isso, é isso aí, legal. É uma forma de modernizar, eu acho que agora, ainda mais que a gente tem muitos estrangeiros entrando na NBA, uma rotatividade de jogadores maiores, acho que é interessante tornar esse processo um pouco menor, porque vai chegar uma hora, beleza, agora tá todo mundo jogando, mas daqui 20 anos vai ter tanto jogador importante que deveria entrar, se a gente fosse esperar 5 anos, não ia dar tempo de abarcar. Quem ficou esquecido, né, porque ainda tem muita gente que poderia entrar no Hall da Fama ainda não entrou, e quem tá chegando, quem vai ser induzido, se dá pra gente fazer essa tradução, na hora. Então, assim, acho que é uma mudança aceitável, compreensível, nada que influencie demais, assim, na metodologia da coisa. Né? O que eu fico imaginando é o seguinte, né? Não sei se vocês já viram, claro, possivelmente já viram fotos lá do Hall da Fama, e o que acontece naquela parte que tem aquele globo, né? Então, tem as fotos de cada a pessoa que está no Hall da Fama. A Hortência está lá, o Oscar, né, tá o Larry Bird, o Lenny Wilkins, todos esses que entraram, né, tem as fotos. Vai chegar um ponto que não vai ter mais espaço. Eu não sei como é que eles vão ter que aumentar, fazer 2 bolas, né, fazer a segunda, porque vai chegar um ponto que não vai ter mais espaço, né? O que levou a expansão do primeiro, né? Porque o primeiro era bem pequeno, era 3 andares, um prédiozinho, né? Normal, nada sofisticado, e eles inauguraram esse Hall da Fama novo, mas sabe, talvez até esse controle de não colocar, eu não sei se tem um número limitado, para te ser honesto, né, mas normalmente é um número, não é muito grande, acho que não chega a um número de 10 pessoas por cada classe, né? Esse ano, né, o que eu lembro aqui, tem o Kobe, a Tamika Catchings, o Tim Duncan, Kevin Garnett. A gente vai passar por todos, viu?
Então tá. Tá dando spoiler, Fábio. Olha, próximo Não, item que eu da tava pauta. contando aqui pra imaginar se tinha... E ele nem recebeu a pauta, hein? Tá aí, tá indo no ritmo. Não, mas tava tentando assim, porque eu sempre notei, eu nunca tive curiosidade de me aprofundar sobre isso, mas sempre notei que era um número relativamente pequeno, não era um número grande de pessoas que entram, né, para fazer parte da cerimônia. Mas não, é curioso, né? Vamos lá. Então, seguindo a pauta, em 2020, na verdade, eles foram escolhidos, né, em 2020, 3 meses depois da morte do Kobe, e vão ser nomeados, né, oficialmente, a cerimônia nesse ano. Kobe Bryant, Kevin Garnett e Tim Duncan, além dos 3, agora Hall of Famers, aliás, Tamika Catchings, né, ex-WNBA, o dirigente Patrick Baumann, e os treinadores Kim Mulkey, Ed Sutton, Barbara Stevens e Rudy Tomjanovic. Como vocês avaliam esses nomes que foram eleitos no ano passado e vão receber a honraria nesse ano? E como essa eleição do Kobe no ano da morte, né, vai ser oficialmente esse ano, mas foi eleito no ano passado, pesa, né, principalmente aí para todo o legado do Kobe Bryant na NBA, Mala e Agatha? Vamos um por um, para não misturar tudo. Mas pode começar, Malavasi. Acho que esses 3 primeiros são os mais óbvios, os mais vitoriosos e mais conhecidos. Kobe não há o que se dizer, né? Acho que não tem muito o que falar. Indiscutível, né? Indiscutível. Na verdade, os 3 são indiscutíveis. Ele já ia ser indicado, mas eu acho que a morte torna a coisa indiscutível, porque, obviamente, né? E vai ser muito emocionante, porque é o Michael Jordan que vai anunciar, ele que vai falar, então traz de novo toda aquela sensação que a gente teve no velório do Kobe, né? Que foi também muito emocionante. E os outros 2 são estrelas. Drica pode falar muito bem de um. E o Tim Duncan, pra mim, tá aí no top 3 jogadores mais importantes aí de 2000 a 2010. Até mais, né? Acho que desse século, pra mim, é um dos mais importantes. Então, tem alguma ressalva para fazer sobre isso, Mal? Acho que esses são os não, eu acho que assim, o que já até mostra que vai ser uma cerimônia especial, porque até eu cheguei a mencionar rapidamente que essa cerimônia vai ser num cassino, não vai ser lá no centro onde é o Hall da Fama. Eles vão fazer num cassino que tem dá para sentar, acomodar um número muito maior de pessoas. Então eu acho que já estão antecipando, né, principalmente com esse momento emblemático aí do Kobe, né, entrando para o Hall da Fama, o Jordan anunciando. E assim, outros que vão participar, por exemplo, o Tim Duncan, quem vai apresentar é o David Robinson. Né? Então, você imagina, David Robinson é um cara super carismático. Eu imagino assim, fico imaginando os discursos desses caras, porque sempre é uma coisa marcante, né? E o que o Jordan deve falar naturalmente do relacionamento com o Kobe, que veio à tona agora, como eles eram tão próximos. O Kevin Garnett, por exemplo, o Isaiah Thomas que vai apresentá-lo. Né? Um cara que para mim marcou muito, né, foi parte dessa época dos anos 90, foi o Rudy Tomjanovic, que foi treinador do Houston Rockets, e quem vai apresentá-lo, inclusive, é o Hakeem Olajuwon. Então, assim, só peso pesado, né? Então, quer dizer, vai ser uma cerimônia, assim, não dá para prever o que eles vão fazer, mas certamente vai ser uma coisa muito especial por conta do espaço que eles vão usar, né? Que já é um lugar grande, para ter um número grande de pessoas participando. Uhum. Mas você quer entrar no detalhe de, por exemplo, a colaboração de cada jogador, o que você queria? Acho que desses 3 não tem muito o que falar, mas os outros não é todo mundo que conhece, né? Você começou falando do Tomjanovic, hoje ele é consultor do Timberwolves. Né, ele ainda tá dentro desse meio do basquete. Ele foi jogador entre 1970 e 1981, foi All-Star 4 vezes consecutivas, foi para playoff na época de Houston, né? Mas eu acho que uma das coisas mais emblemáticas, nem todo mundo conhece esse episódio,
Mas é muito famoso, inclusive tem no YouTube, se vocês pesquisarem, foi o soco que ele levou do Kermit Washington, né? Quase morreu, É inclusive, verdade, ficou naquele jogo contra o Lakers. Um episódio de tretas, né, gente? Como É pode perceber. É um soco que, assim, todo mundo se assustou, porque a galera falou que na hora que ele deu o soco, fez barulho de coisa quebrando. Ele caiu e ele quebrou o rosto inteiro, vazou medula da espinha. Ele quase ficou paraplégico, quase morreu, realmente. Ele ficou 5 meses afastado da NBA, depois ele voltou, foi ao Star, mas foi feito até um livro sobre esse soco, chama é famoso mesmo. O Soco, né, de 97, se eu não me engano. E, então, acho que é um personagem que ficou emblemático muito por esse momento. E depois desse soco, a NBA até mudou umas regras, né, de punição e tudo mais, porque o jogo realmente estava muito violento. E aí faltava alguém morrer, que foi o que quase aconteceu, para as regras mudarem. Então, é um cara que ficou muito marcado por isso, né? Não, sem dúvida, isso aí esse soco é histórico, é muito comentado, inclusive, assim, dentro da história da NBA, mas, assim, para mim, particularmente, eu já acompanhei o Rudy Tomjanovich, ele já como treinador, né? Então, eu tive a chance de ver muitas vezes, né, o Houston Rockets jogar, ele no comando do Houston Rockets, teve aquela final contra o New York Knicks, que eles venceram. Quer dizer, para mim, esse é o outro ponto, né? Ele nem tanto. Certamente ele foi um grande jogador, né? Ele foi All-Star várias vezes, né? Um cara que né, teve uma boa participação, inclusive tem um número aposentado pelo Houston Rockets, mas como treinador ele foi 2 vezes campeão, em 94 e 95. Então é um cara que nessa época dos anos 90 foi uma época que marcou muito para mim, né? Pelo fato de eu estar ativamente acompanhando, tive a oportunidade de ir a vários jogos, então tem aquele quando eles vencem o título, não sei se foi 94, 95, que ele fala, foi 95, né? Foi no ano depois, que nunca subestime o coração de um campeão. Uma coisa mais ou menos assim, né, que ele falou após, porque o time do Houston naquela temporada seguinte, depois que eles foram campeões em 94, o time não começou bem, né, começou mal, muitos criticavam, e depois o time engrenou e conseguiu ser campeão, né? Então, e ele fala sobre nunca subestime o coração de um campeão. E essa frase é usada até hoje por muitos campeões, às vezes, né? Então, uma coisa que marcou ele, não além de ter sido campeão, mas também essa frase aí que foi bem emblemática. E é essa frase mesmo, fui verificar. Essa mesma, eu também. Então, eu falhou aqui, eu tava Que tentando memória, traduzir. hein? Que memória. E falando em coisas... Pode falar, Agatha. Eu ia continuar falando dos jogadores, mas... Vai, pode falar. Tá, beleza. Queria falar da Tamika Catchings, porque WNBA está para começar, dia 14, dia 14 estreia a temporada da WNBA, e hoje a W anunciou que fechou uma parceria, patrocínio com o Google. Então, muito legal, né? Acho que é mais um passo, né? Nike, Google, tem mais 2 empresas grandes também. Eu fico muito feliz de ver a W finalmente, né, sendo reconhecida no mercado. Eu acho que Google é uma empresa que ajuda muito nisso, né? Algoritmo e tudo mais vai colocar a liga lá para cima. E a Tamika Catchings, ela foi listada, inclusive, foi votada pelos fãs, ela é como uma das 15 melhores jogadoras de todos os tempos da NBA, né? Ela veio lá da Universidade de Tennessee, Lady Bears, inclusive, Lady Volunteers, da Pat Summitt, que é uma das treinadoras mais lendárias aí da história do basquete, não só universitário. E ela é uma das 11 jogadoras mulheres a obter os 4 prêmios que você pode ganhar quando você está jogando, né? Ela ganhou o campeonato, ganhou MVP, ganhou Finals MVP, ganhou Defensive Player of the Year e ainda ganhou Rookie of the Year e ainda tem 4 medalhas de ouro olímpicas. Então, é uma das mais vitoriosas aí da NBA. Incrível.
Não, eu lembro, nessa época eu acompanhava, eu fazia as transmissões da WNBA, eu conheci muito bem o início da WNBA. Eu fiz clínica, inclusive, com a Pat Summitt. Mas, enfim, a Tamika Catchings era uma super atleta, né? Ela tem uma história muito legal, porque, se eu não me engano, o pai dela foi jogador de basquete. Estou até dando uma olhada aqui rapidamente, que me deu um branco aqui agora essa parte. Deixa eu só quiser dar uma. Isso aí vocês cortam aqui. Beleza, vou dar uma olhada tô aqui no anotando. negócio. Porque eu acho que era ela, que ela teve, quando criança, uma dificuldade de fala. Inclusive, ela fala assim com a língua presa, sabe? Então, no início, deixa eu lembrar direito aqui. Só um minutinho que eu estou vendo aqui se o pai dela foi jogador. O pai dela foi Harvard Catchings, está aqui. Então vou lá, já vou contar a história dela aqui para vocês. Então, ela é o seguinte, né? O pai dela foi jogador da NBA, ela já tinha, né? Já foi, né, já vem com o esporte na família. E ela, quando era mais nova, ela teve uma dificuldade, né, de fala muito grande, né? Hoje, se você perceber, ela fala um pouquinho com a língua presa, mas foi uma superação que ela teve na vida dela, né? E sempre foi assim para ela. Nada foi fácil, né? Então ela conseguiu, né? Isso aí é uma coisa que foi muito marcante para ela, né? Ela conseguiu superar, porque, pelo que eu me lembro, na época, ela contando as histórias, alguns documentários que eu cheguei a ver na época, entrevistas dela, ela que, assim, quando era na escola, high school principalmente, o pessoal pegava muito debochando, aquela coisa toda, o bullying que a gente fala hoje, né? Então, ela sofreu bastante com isso, né? Então, essas conquistas que ela teve, né, foram fantásticas, né? Campeão da NBA, foi MVP das finais, 10 vezes All-Star, quer dizer, ela tem uma história assim, que fora as participações nas Olimpíadas, né, que foi 4 vezes medalha olímpica, né, de ouro, né, inclusive no Rio, ela foi campeã em 2016. Então é uma jogadora que realmente teve um marco assim, e além de ser uma super atleta, né, então certamente merece estar aí nesse grupo que está entrando, e se eu não me engano ela é a única mulher, né, desse grupo que está entrando em 2020, que na verdade Tem mais uma. Tem mais uma? Tem a Barbara Kim Stevens. Mulkey. A Barbara Stevens e a Kim Mulkey. Isso. A Kim Mulkey que também ficou em evidência esses dias, porque a lendária técnica era, né, de Baylor. Ela foi técnica de Baylor desde sim. 2000 até 2021. Ela ganhou 3 campeonatos da NCAA lá. E semana passada ou retrasada, se eu não me engano, de repente ela saiu e foi pra LSU. Foi o maior burburinho, assim, o Twitter ficou ensandecido, a galera do basquete feminino. E... ela é polêmica demais. Pois é, ela fechou com a LSU. E ela é a única, pelo que eu vi, no masculino e no feminino, a única pessoa a ter ganhado um campeonato nacional como jogadora, assistente e head coach. Então, assim, também lendária, tem 3 NCAAs aí, a gente sabe como é muito difícil no universitário você chegar. Se você chegar ali no March Madness, já tá bom. Ganhar 3 vezes pela mesma equipe é incrível. E aí ela saiu, ninguém sabe direito muito o que aconteceu, mas a partir desse ano ela é a nova técnica da LSU. Eu não sei se isso tem alguma relação, mas ela deu uma entrevista depois do final do campeonato, que ela tinha sido eliminada agora, né, do campeonato universitário, e ela deu uma entrevista que não sabia por que o pessoal usava máscara. Ela foi muito polêmica, que tinha que tirar máscara de todo mundo. E aqui nos Estados Unidos está uma campanha muito... Agora já está relaxando porque o pessoal está sendo vacinado, mas era uma campanha muito séria, principalmente pela NBA, pela WNBA, pela própria engasguei aqui, da NCAA, né, que fazendo campanha, né, pela seriedade que estava
do Covid, né? Então ela foi muito criticada, Eu não sei, de repente isso aí teve alguma coisa com a escola que ela estava e ela acabou saindo e indo para a LSU, mas pode ter sido alguma coisa em relação a isso. Polêmica. Alguma pontuação a mais de algum nome? Alguém quer pontuar algo a mais? Vou falar, tem mais 2 ou 3 só que a gente não falou. Vamos terminar as mulheres, então. Falar de Barbara Stevens, que também é treinadora, foi treinadora de Bentley, né? E ela foi treinadora de algumas universidades também. Ela entrou pro Hall da Fama do basquete feminino em 2006 como jogadora e agora ela está entrando no Naismith mesmo como treinadora. E, se eu não me engano, ela é a técnica mais vitoriosa da Division II da NCAA. Ela tem mais de 1.000 vitórias, inclusive, por Bentley. Ganhou o National em 2014, foi a única vitória dela, mas mais de 1.000 vitórias aí somadas na Divisão 2, que também é muito boa, né? Comparado aqui com o Brasil, já é o nível animal. Então, é uma excelente treinadora também. Assim, né, e ela tá no Hall da Fama, né, assim, porque o que acontece? É uma diferença, assim, bem grande se você for comparar a Divisão 1, 2 e 3, né, apesar que tem alguns times da Divisão 2 que são bem competitivos, mas não são todos, né, mas ela, pelo fato de vir da Divisão 2 e entrar para o Hall da Fama, isso fala muito das conquistas dela, né, então ela foi 5 vezes aí, foi técnica do ano, né, da Divisão 2, quer dizer, tem um marco muito grande aí das conquistas dela, e foram escolas boas, da UMass, por exemplo, é uma das escolas que ela foi treinadora, né, então são escolas que, inclusive ela de Massachusetts também, né, ela nasceu em Southbridge, em Massachusetts. E certamente não é uma pessoa que está em evidência no momento aqui, sabe? Então, essa entrada aí, até assim, é uma treinadora que eu já tinha ouvido falar, naturalmente, mas eu não tenho assim muitas informações das conquistas dela. Eu sei que ela passou pelo Bentley, pela UMass, né, foi campeã da Divisão 2 de 2014, mas certamente fala, né, a entrada dela para o Hall da Fama mostra aí as conquistas que ela teve, né? Com certeza. E para finalizar, os outros 2 é o Patrick Baumann, que foi presidente da Associação Global de Federações Esportivas Internacionais e secretário-geral da FIBA desde 1994, e ele foi até 2003, se eu não me engano também, posso estar errada, mas eu acho que é isso. E quando ele foi secretário-geral da FIBA, eu acho que a maior contribuição que ele teve foi para a difusão do basquete 3x3, né? Ele era um grande apoiador dessa modalidade que agora vai ser introduzida, né, nas Olimpíadas, então é muito legal de ver acontecer. A gente gravou com a Sassá, inclusive tem um Área das Minas falando um pouco mais sobre o basquete 3x3, a gente quer fazer um episódio ainda só dedicado a isso, mas é um cara muito importante. E o outro é o Ed Sutton, também treinador da NCAA, foi treinador de Arkansas, treinador de Kentucky, finalzinho foi para São Francisco, e ele é um dos 8 treinadores da Divisão 1 da NCAA a ter mais de 800 vitórias na carreira. Então, mais um grande treinador. Esse eu já conheço, assim, da carreira dele, né? Eu posso falar um pouquinho mais pelo fato, né, que ele foi um marco aqui, e ele era um dos caras que era parte dessas clínicas que eu mencionei, que eram patrocinadas pela Nike, e ele era desse grupo que fazia clínica, né? Mas é um cara que chegou na Final Four 3 vezes, né? Tem um currículo assim bem rico, participou de escolas grandes, né? Kentucky, Oklahoma, né? Ele foi interino em São Francisco, né? Na Universidade de São Francisco, passou por Arkansas, quer dizer, um cara, se você olhar a carreira dele,
né? Ele não ficou um ano sem trabalhar até 2008. Então, desde 1958 a 2008, ele passou ativamente por várias escolas. 60 anos aí treinando quase. Não é? Então, quer dizer, é um marco aí que certamente ele vai deixar e várias conquistas, né, E assim, eu acho que há uma avaliação do Hall da Fama também por conta do legado que ele deixa, né? Às vezes o cara nem ganha título, por exemplo, Charles Barkley nunca foi campeão da NBA, né? Mas está lá no Hall da Fama, como tem vários outros exemplos. Só peguei o Charles Barkley e foi o primeiro que veio na cabeça. Mas tem, às vezes, treinadores que não conquistam aí títulos universitário, mas deixam um legado, né? Porque eles visam muito o ensinamento, né? O que eles colaboram com o basquete. Por exemplo, a Barbara Stevens é uma que foi campeã, mas da divisão 2, mas certamente que além de formar atletas, né, formou pessoas, né, para a sociedade. Então, acho que isso é muito relevante para o Hall da Fama, para esse comitê, na avaliação desses nomes que estão entrando para o Hall da Fama, né? De uma forma ou de outra colaboraram, né, deixando aí um legado, né, não só no basquete, mas também contribuindo para a sociedade. Então, acho que como a Barbara Stevens e o Ed Sutton, sem dúvida, né, pela carreira dele e também pelo legado que ele deixa, né, nas universidades. Falando em carreira, títulos e legado, a gente vai falar de uma figura icônica, eu diria. Eu sou suspeita para falar, né, Agatha? Ingela, né? Quase não tem título. Isso aqui eu sou suspeita para falar. Mas uma das figuras mais lendárias da NBA, o Bill Russell, demorou para aceitar a entrada dele nesse seleto grupo aí do Hall da Fama. Ele foi indicado em 1975 e recusou. Ele se recusou porque ele seria o primeiro negro a entrar no Hall da Fama, e para ele, que sempre muito ativo, né, em todas as questões sociais e tudo mais, para ele isso era uma injustiça. Em 2019, o primeiro negro a ser draftado, aí sim, o Chuck Cooper, que foi escolhido lá pelo Celtics em 1950, recebeu essa honraria póstuma, e só depois disso o Bill Russell aceitou entrar aí sim para o Hall da Fama. Em um tweet, ele fez na época, em 2019, depois da eleição do Cooper, aí ele tweetou e disse que agora sim ele aceitaria, em uma cerimônia privada com a família, aceitava essa honraria. O Bill Russell sempre foi, né, assim, títulos, treinador, jogador, fez de tudo dentro e fora das quadras, né? A gente não tem nem palavras para falar sobre ele, né? Sempre lendário, sempre muito ativo dentro e fora da quadra, e mais uma vez foi recusando e só aceitando depois que a NBA de fato premiasse quem deveria premiar. E ele expôs também esse lado da NBA, né, do Hall da Fama e da NBA, que é de muitas vezes esquecer aí, né, o legado das pessoas e o quanto elas foram impactantes para o basquete e abriram portas para outras pessoas, que foi o caso do Cooper, que abriu inclusive para o próprio Bill Russell. O que vocês têm a dizer sobre essa atitude do Bill Russell de aceitar isso 40 anos depois? E a gente vai voltar a falar dele porque ele foi indicado novamente esse ano, em 2021, agora para entrar como treinador no Hall da Fama. Malavasi, como é que pra ti, né, isso, né? Bill Russell dispensa comentários, né? Dispensa, Não, mas olha, assim, é um cara que, nossa, eu admiro muito ele. Eu sei, assim, pelas informações, eu fui muito amigo, né, do Casey Jones, né, que faleceu, foi treinador do Celtics. Tem um outro amigo que é o Rick Weitzman, que ele não é um nome conhecido, mas ele foi campeão junto com o Bill Russell. É muito amigo meu. Inclusive, eu estou com as ideias de fazer uns especiais, assim, um mini documentário, para ele contar um pouquinho dessas histórias com outras pessoas que eu conheço aqui, que eu tenho um projetinho que está assim, na cabeça, que eu estou querendo fazer, e queria que o Rick Weitzman, e esse Rick foi campeão com o Boston Celtics, ele foi diretor da época do Larry Bird, ele que era o diretor de jogadores, né, do time. Então, um cara que eu conversei muito, né? O Casey Jones é outro que eu conversei muito com ele. Ele contava várias histórias,
né, logicamente ele foi treinador na época do Larry Bird, mas ele, né, também era um negro que foi treinador da NBA. E a cidade de Boston, o Larry Bird, não, o Bill Russell, ele nunca foi muito, ele gosta muito do time, mas ele tem uma certa mágoa da cidade de Boston, que sempre foi uma cidade, assim, agora melhorou, né, mas era... Racista, né? Podemos usar o nome eu não correto. queria falar a palavra, mas você já me ajudou, valeu. Era bem racista, né, assim, teve situações do Bill Russell, dele, né, viajar com o time e não poder entrar no hotel pela porta da frente. Né? Então, as coisas que a gente hoje, né, graças a Deus, a gente vê isso como uma coisa assim que a gente nem imagina, né, que poderia acontecer, mas foi uma coisa que ele vivenciou. E para ele foi muito difícil. Eu acho que ele sempre foi um líder nesse sentido, né, nessas ações sociais, né, ele com Muhammad Ali, tem até esse filme recentemente que foi Uma Noite em Miami. Uma Noite em Miami, fabuloso, eu acho muito legal. Quem tiver a oportunidade, vale a pena. Então, assim, ele tem uma importância muito grande. Você nota como a NBA valoriza a imagem dele, como respeita a imagem do Bill Russell, né, pelo que ele representa. Ele abriu a porta para muitos negros, né, para entrar na NBA, e ele sofreu muito. Então, essa atitude dele é mais uma coisa calculada, com certeza. Logicamente que eu acho que ele queria estar no Hall da Fama, mas ele deu mais importância com que ele poderia conseguir, né, tendo essa atitude, né, para né, só aceitar o prêmio do Hall da Fama, né, na hora que houvesse outro negro no Hall da Fama. Quer dizer, então, assim, eu acho que, né, eu reverencio a atitude dele, né? Assim, eu até sou suspeito, Drica, você pode até me ajudar aí, porque você também, eu sei, como torcedora do Celtics, você acompanhou muito a vida dele. Então, eu acho que, para mim, é um cara que, sabe, tem muito, deixou muito na história dessa revolução social que a gente está vivendo até hoje, né? Então, ele sempre foi uma referência, né? Então, eu acho que eu bato palma para ele pelo que ele fez. A gente sempre brinca, eu acho que eu e a Agatha concordamos nisso. Uma das poucas coisas que eu e a Agatha concordamos, a gente brinca e às vezes a gente é mal interpretada. Que a gente sempre fala que o Bill Russell é o maior jogador da história da NBA. A gente não fala, né, de foi o melhor, Jordan, sim, LeBron, mas o maior nisso, assim, né, em toda a amplitude no que ele impacta, né, dentro de quadra. Títulos, claro, né, empilhou, né, tem mais anel do que muita franquia por aí, mas vai além... mais anel do que dedo, mas vai além, né? É o impacto dele fora de quadra e como você disse, essa é só mais uma atitude que prova o quanto ele é grande, né? A gente tem hoje muitos jovens jogadores muito engajados, que é o caso do Jaylen Brown, né? Do Malcolm Brogdon, enfim, inúmeros que se mostraram muito engajados recentemente, inclusive, e todos se espelham no Bill Russell, e não tinha como ser diferente, né? Ele, como tu disse, abriu porta para muita gente e reconhece quem veio antes dele, né? Que é o caso do Chuck Cooper. Então, assim, para mim, sempre, eu acho que muito pouco provável que a gente tenha outro jogador com o impacto que o Bill Russell teve nessa liga em todas as transformações do basquete e sociais. Pode falar, Agatha, eu te cortei, desculpa. Não vai ter, não tem como, não existe a possibilidade de existir um jogador 11 vezes campeão da NBA, 5 vezes MVP, e também campeão como jogador e treinador ao mesmo tempo, uma coisa incrível. E o Malavasi estava falando sobre história, sobre essas questões de racismo naquela época, e Boston, no geral, é uma cidade muito blue collar, né, operários e tudo mais, e tem um documentário, já que sou a louca do documentário, vou indicar, que é um que eu sempre menciono, eu sempre falo pra Drica também, acho que ela já viu, que é o Lakers e Celtics, contando a história da rivalidade dos dois times em 3 episódios. Inclusive o Ice Cube narra a versão do Lakers, mas eu não lembro quem narra o lado do Celtics.
E o primeiro episódio especificamente é mais sobre essa era Bill Russell, né? Depois entra a era mais aquela briga de Magic Johnson e Larry Bird, mas no começo mostra muito essa questão e muitas das falas do Bill Russell falando que ele realmente não gostava da cidade. Quando ele jogava, as pessoas vaiavam, inclusive, né? Exato. Ele tomava falta com muita coisa que ele fazia. E foi o cara que verticalizou o jogo, porque ele percebeu que se ele fosse pra cima, ele ia tomar falta, porque os juízes também eram racistas, né? O jogo como um todo era racista. Então ele criou essa verticalidade, essa questão de pegar rebote, de fazer muita coisa, e revolucionou dentro e fora da quadra. Então, pra quem quer conhecer um pouquinho mais da história do Bill Russell, é um documentário muito legal. Tá lá no ESPN Watch, inclusive. Assim, uma coisa muito séria que continua tendo que ser debatida, a segregação racial aqui e o que continua acontecendo até hoje, né, é uma coisa assim vergonhosa, né, se você pensar bem. E ele, na época que ele jogava, era assim, era o auge, né? Assim, no auge não, porque já vinha de vários anos, né? Mas ele pegou uma fase muito difícil. É exatamente o que você descreveu, Agatha. Ele era vaiado, né? Ele ia viajar com o time, não podia entrar no hotel pela frente. Quer dizer, um cara que era um ídolo, né? Conquistando títulos, né? Pelo Celtics, tem que passar por tudo isso, né? Então Mala, se eu posso te interromper, claro, a gente pode traçar um paralelo com a história do Oscar Robertson, que não teve a mesma sorte, porque o Bill Russell teve muita sorte de ser treinado por um dos maiores técnicos de todo o tempo, que é o Red Auerbach, né? E o Red, ele tinha isso, eu vou colocar os jogadores que eu quiser, ele colocou aquela primeira lineup toda de jogadores negros, e o Robertson não teve a mesma sorte, inclusive em algumas situações em que o Bill Russell foi impedido de entrar, o time todo ficou com ele, falou, então a gente não entra. E isso nunca aconteceu com o Oscar Robertson, então ele teve, apesar da cidade, obviamente, ser racista e todos esses problemas, eu acho que o Red, ele também foi um visionário nesse sentido e ajudou muito o Bill Russell. Ele sempre lembra com carinho, né, do Red. O Red Auerbach, ele realmente era um visionário, era um cara que ele que indicou o Bill Russell para ser treinador. Sim, ele se aposentou e deixou o Bill Russell. Não, é o Bill Russell que vai ser o treinador. Cara, então assim, ele era judeu, né? Aquela coisa até, voltando àquele papo que a gente estava tendo sobre o Harlem Globetrotters, da origem do Harlem Globetrotters. Então, assim, eram, né, os judeus, os negros, sempre tiveram uma relação muito boa pela discriminação que eles recebiam aqui nos Estados Unidos, ou recebem, né? Eu acho que houve uma evolução muito grande, mas continua sendo bem essa segregação, essa discriminação continua acontecendo de certa forma, né? Eu acho que nós, assim como seres humanos, ainda temos que nos educar bastante, né? Porque a gente cresce numa educado, cresce naquele ambiente, né? Que não estou dizendo nós, mas eu não entendo, mas eu acho que eu entendo a formação na cabeça dessas pessoas que se tornam racistas, porque elas cresceram no meio que as pessoas eram racistas. Então, por isso que eu acho que a educação é muito importante, né? A gente debater esses assuntos abertamente para poder educar as pessoas, né? Porque se a pessoa não conhece o que está atrás dessa parede, né, como é que ela vai poder julgar, como é que tem uma formação, né? Eu acho que não justifica, mas eu enfatizo que tudo assim, a gente tem que valorizar muito a educação, né? Porque eu acho que essas pessoas, essa história de racismo nos Estados Unidos assim, são famílias que aquilo foi progredindo, né? Foi expandindo porque não eram educadas daquela forma. Lógico, isso não justifica de forma nenhuma, mas é só para assim, botar um ponto aí a mais, porque a importância da educação, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito válido. E de se respeitar a história, né, Malavasi, porque é como você disse, Boston é uma cidade racista, né? Se ficou com medo de falar, a gente fala, é racista. E apesar de ter toda essa história, né, de uma de suas principais franquias, né, não é só o Celtics, que
está em Boston, é uma cidade muito esportiva, mas o Celtics é uma das principais e tem toda essa história de abrir, né, as portas para os jogadores negros. É o primeiro time formado só por negros, então tem toda essa história e ainda assim jogadores como, por exemplo, Marcus Smart recentemente sofreu racismo em Boston, né? E é um cara que é a alma do time. Então, assim, para além da educação, é saber respeitar a sua história, né? Não, exatamente. Eu acho que... Eu sabe o que eu acho que é legal também? Assim, eu já estou envolvido com a NBA há muitos anos, né? Acompanho a NBA, eu vejo essa evolução da expansão para o exterior, né? Os primeiros passos, assim, que foram dados, até mencionei porque já era a intenção da NBA lá de 94, de ter alguma coisa com o Brasil. E então acho que essas viagens que eu fiz para a África, hoje a NBA tem uma parceria, né? Tem vários jogadores africanos na NBA, no basquete universitário, e ela conseguiu canalizar uma rota, né, para poder trazer jogadores da África para poder estudarem aqui. E isso tem uma relação muito forte, né, com as origens dos negros, o Mutombo, por exemplo, é um cara muito importante nessa conexão com a África. E isso vem expandindo, quer dizer, o que acontece com isso, né? Esses jogadores vêm para cá, estudam, nem todos vão se tornar profissionais, mas retornam para a África e se tornam educadores, né? Então, a NBA sempre foi uma entidade consciente disso, né? Então, eu assim me sinto um privilegiado até de poder ter visto muita coisa, né, desde o início, né? Eu já sentia que esse engajamento deles com essas ações sociais, né, já, né, desde o início que eu comecei a ter relação com a NBA. E eu acho que é muito importante isso, né? E volta até o que eu estava falando. Eu acho que até citei a questão da educação, pelo que eu vi, né, durante essa história desse relacionamento que eu tenho com a Liga, né? Essa parte social sempre foi muito ativa, né? Eles sempre deram importância a essa questão social, né? E hoje a gente está vendo vários exemplos. Ela foi a primeira a cancelar a temporada por conta do Covid, quer dizer, tem uma iniciativa, né? Assim, eles logicamente se preocupam com o retorno, porque, né, é uma liga cara de se manter, né, pelos times, mas eles colocam em prioridade, né, o bem-estar da pessoa, né, a igualdade, né? Veja aí, agora já está numa ação de ter mulheres como treinadoras, né, surgindo aí, já tem vários assistentes técnicos, quer dizer, é um processo, né, que eu vi crescer de várias formas, né, que vai dando um passo a passo, mas são passos calculados. Isso que eu acho legal da NBA, sabe? Eles têm um objetivo, né? E tomam um passo talvez pequeno, mas é constante. Então, hoje, a gente está vendo uma liga completamente integrada, mulheres participando, né? O respeito é mútuo, quer dizer, eu acho isso muito legal, e finalmente está chegando a um ponto que eu acho que deveria ser, né? Não tem o porquê ser diferente. Isso mesmo. Agora vamos entrando na finalização do nosso episódio para falar dos novos nomes que devem figurar aí no Hall da Fama da NBA, né? Nesse ano, os eleitos devem ser anunciados agora no dia 16 de maio, e a cerimônia deve ser realizada em setembro. Mais uma vez, como a gente comentou aqui, o Bill Russell está entre os indicados, dessa vez como treinador, né? Entre os jogadores temos Chris Bosh e Paul Pierce. Eu vou ler aqui rapidinho a lista dos 14 indicados, e aí vocês vamos fazer um palpitão aí para ver quem entra e quem sai desse Hall da Fama desse ano. A gente tem o Rick Edelman, nono técnico com mais vitórias na história da NBA. Lera Andrews, treinadora com mais vitória na história do high school. Chris Bosh, 2 vezes campeão da NBA e 11 vezes All-Star. Michael Cooper, 5 vezes campeão da NBA e na seleção de defesa da temporada. Yolanda Griffith, 7 vezes All-Star da WNBA e bicampeã olímpica. Lauren Jackson, 7 vezes All-Star e 3 vezes MVP da WNBA. Marianne Stanley,
campeã nacional universitária e técnica do ano em 2002 da W. Tim Hardaway, 5 vezes All-Star. Marcus Johnson, 5 vezes All-Star da NBA e jogador do ano no college em 1977. Paul Pierce, MVP das finais da NBA e 10 vezes All-Star. Bill Russell, primeiro treinador negro da história da NBA. Ben Wallace, 4 vezes jogador de defesa do ano na NBA. Chris Webber, 5 vezes All-Star da NBA. E Jay Wright, técnico 2 vezes campeão universitário. Façam suas apostas. Minha aposta, meu desejo, e vou ficar muito bravo se não acontecer, Bill Russell e Paul Pierce. Agora o resto é com vocês. Eu vou falar Ela só... bem clubista, né? Bill Russell e Paul Pierce. Eu vou falar só 2 para não me estender, porque eu falei que eu acho que o Chris Webber merecia, e finalmente chegou. Não só pelo que ele fez dentro da NBA, mas eu acho que especialmente pelo que ele fez em Michigan, né? Michigan Wolverines, Fab Five, uma equipe que mudou a NBA estando no college, praticamente. O estilo de roupa, estilo de jogo, a bermuda grande, isso é consequência de um time em que o Chris Webber fazia parte. E eu acho que é um legado que vai se perdurar independentemente se ele ganhou título, se ele não ganhou. É um peso muito grande. E vou falar também de Lauren Jackson, porque como torcedora do Storm que sou, não poderia deixar ela de lado. Acho que 1 mês atrás, a gente gravou com a Isiane no Estação WNBA, lá com o Renan, e a gente estava conversando bastante sobre isso. Uma das primeiras mas das grandes memórias que eu tenho de basquete feminino foi quando o meu tio era assistente e teve o Mundial aqui em 2006. E eu fui assistir o jogo, e eu lembro que a Austrália usava, inclusive, aqueles macacões, assim, eles não jogavam com bermuda e camisa. E eu assisti a Lauren Jackson acabando com o Brasil, depois o Brasil tá na frente, a gente perdendo aquele jogo, podia, inclusive, ter ido pra final, né? Então, assim, Lauren Jackson é importante para mim, por eu ter visto uma das primeiras jogadoras estrangeiras que eu assisti jogar, eu era novinha, e também pelo que fez no Storm, né, ao lado da Sue Bird, MVP, ganhou os primeiros títulos lá de Seattle pra gente, e eu acho que é a maior australiana que a gente tem dentro da WNBA, tava na hora já. Eu ficaria, olha, eu concordo com esse, eu não sei se o Paul Pierce vai entrar depois do vexame que ele deu agora recentemente, né? Verdade, né, foi até demitido. Rapaz, ele podia ter... O problema do Paul Pierce é fora de quadra, né? Vamos nos limitar a analisar ele dentro de quadra. Falando fora é um problema. A Adri é muito clubista, Malavase. Não pode falar nada de Celta. Não, eu concordo, né? Tomei um balde de água verde. Tem umas declarações, assim, e algumas atitudes complicadas de se defender. Não, eu tava brincando, né? Lógico que tem que considerar o que ele fez, ele foi realmente um monstro, uma referência em Boston, né? Rick Adelman, ele é um cara que marcou a NBA, eu acho que ele tem tem assim, tudo para entrar para o Hall da Fama. Ele fez você lembra aquela época do Sacramento Kings, que ele tinha, que o Chris Webber era jogador deles, fizeram aquela série inesquecível contra o Los Angeles Lakers, né? Enfim, ele foi um treinador não só dessa época, mas também passou pelo Portland Trail Blazers, um cara muito, uma carreira longa que ele teve na NBA, eu certamente colocaria ele como um dos nomes. Outro nome, Michael Cooper, esse também é outro que foi um cara campeão com Los Angeles Lakers. Para mim é um nome que certamente vai entrar. A Lauren Jackson, eu não tenho dúvida que ela vai entrar. A outra que aparece aqui é a Yolanda Griffith. Essa foi campeã, a Janete foi campeã no time com ela pelo Houston, né? Houston Comets. Né? Então, ela foi campeã com a Janete, que tinha aquelas unhas compridas, e ela era uma figuraça, né? Marcou muito, né? Faz parte daquele time que dominou, foi muito importante, inclusive no início da WNBA, né? Que foi um time que logo
se tornou aqui time que conquistava e era o time que deveria ser vencido. Então tinha esse desafio, né, pelos outros times. Eu acho que certamente ela vai estar. O nome que eu tinha até falado aqui, você tinha mencionado o Chris Webber, né, que está nessa lista aí. Eu acho que ele é um cara que vai entrar por tudo que você falou, Agatha. Eu acho que o Fab Five teve uma importância muito grande na história do basquete universitário, né? Até hoje tem documentários sobre eles. Quer dizer, eu acho que ele é um cara que vai entrar nessa lista, né? E passando aqui o olho rapidinho na lista que você me passou, talvez o Chris Bosh, eu não sei se o Chris Bosh entra nessa, mas é um cara que é o que eu falei antes, né? Tem pessoas que ele, apesar que foi campeão da NBA e tudo mais, foi várias vezes All-Star, ele também deixou um legado. Eu acho que ele é muito ativo junto com a parte social da própria liga, né? Eu acho que isso é um indicador muito forte, né? Que ajuda bastante a decisão desse comitê de escolher esses indicados, né? Então esses são alguns nomes aí que eu acho que poderão estar entre os que entrarão em setembro, né? Porque agora de quando que é janeiro? Fevereiro? Agosto. Não. Cerimônia agora, não é? Isso é agora, a cerimônia é dia 15. Dia 15, né, de maio. Porque foi o que foi cancelado no ano passado. Vai ser tudo junto. Dia 14 começa a WNBA, dia 15 é o Hall da Fama e dia 16 começa o play-in. Se eu não estou enganada. Nossa, é isso mesmo. Uma coisa emendada. Então, esses nomes que a gente está discutindo aqui é o que vai entrar em setembro, né? Que seriam isso, vão ser anunciados no dia 16. Olha só como é o 14, 15 e 16. Mas a cerimônia é em setembro. Isso. Então, esses nomes aí, eu acho que são nomes que eu acho que a gente pode contar como certos, né, no meu ponto de vista. E Bill Russell, tu acha que entra como Não entra, não. Já não tem dúvida, né? Não, esse aí... Agora ele vai na cerimônia, né? Eu espero que ele vá na cerimônia, levando todos os seus anéis. Eu nunca conheci o Bill Russell, assim, pessoalmente, né? Eu já tinha conhecido vários jogadores, mas eu estava no All-Star Game aqui em Nova York, ele estava, né? Eu fiquei doido, né? Falei, nossa, tem que, né, tocar nesse cara, né? Pra ver se é de verdade. Não é? Assim, eu adoraria, tem umas pessoas que você adoraria tomar uma cerveja, né? Sentar bater um papo, né? Sim. Então, assim, ele é um dos... ele é né? Acho que de todos, né? Tá na lista de todo mundo que gosta de basquete, tomar uma cerveja com o Bill Russell. Já tem uma bolinha. Bolinha eu nem quero mais, eu quero sentar, tomar uma cerveja e contar a história, né? Que é muito legal, né? Se um dia você tocar nesse homem, pelo amor de Deus, faça uma foto e me mande. Cara, esse é uma lenda, né? É uma lenda, com certeza. E, gente, para finalizar agora mesmo, última pergunta, prometo. Sobre o futuro, né? O que o futuro nos reserva aí. Vendo quem a gente está vendo jogar hoje, sabendo de toda a história do Hall da Fama, quem para vocês num futuro aí não pode ficar de fora de jeito nenhum? Vou falar só um. Se você quiser falar por mim, você já sabe o que eu vou dizer, né, Drica? Russell Westbrook. O próprio. Incrível, inigualável, inestimável a contribuição que esse homem faz para o basquete. Hoje, inclusive, eu fiz um post, né? Aquele vídeo que tem o LeBron, o Magic Johnson e tem mais uns 2 jogadores falando, não vai acontecer. Ninguém nunca vai quebrar o recorde de Oscar Robertson de triple-doubles em temporada, de média de triple-doubles. Não vai. E aí ele chega, faz não uma, mas 4 vezes. Ele está há 4 temporadas com média de triple-double. E, de novo, é um dos caras mais underrated da liga. As pessoas não dão o devido valor e vão dar depois que ele for indicado pro Hall da Fama, mas vai acontecer. Senão eu vou lá e quebro o prédio inteiro se não indicar esse homem. Pelo amor de Deus. Eu fico, assim, né? Eu acho pela contribuição, principalmente o que faz para envolver as meninas no basquete, e pelo que faz também dentro de quadra, que é indiscutível, eu vou ficar com Stephen Curry. Né, lógico, assim, tem uns nomes assim que certamente vão estar para o de LeBron James, assim, né? Não LeBron a gente tem conta que certamente ele estará, né? Mas
Assim, por exemplo, um Kevin Durant é um cara que vai entrar com certeza, Kawhi Leonard, esses caras, né, eventualmente o Giannis, não são jogadores ativos que eu acho que deverão, o Nikola Jokic provavelmente vai ganhar o título de MVP essa temporada. Quer dizer, eu acho que são nomes aí que eventualmente, mas certamente, né, o Kawhi, eu não vou nem falar do LeBron, que isso aí já está certo, mas o Kevin Durant é um nome que eu acho que certamente estará no Hall da Fama, né, o Kawhi, não sei, Anthony Davis, James Harden, né, eu acho que certamente vai estar no Hall da Fama. São jogadores que estão marcando época, né? São jogadores que estão deixando, né, suas marcas, e eu acho que são esses jogadores, eventualmente, o Luka Doncic, ainda tem muita carreira dele, tem muito basquete pela frente, mas, né, eu acho que ele tem tudo para ser um Hall da Fama eventualmente, né? E assim, mais e mais você vê nomes, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas mais e mais você vê esses super atletas, né? Que estão se diferenciando do grupo que está ativo na NBA, né? Então, quer dizer, né, o Westbrook, o que aquele cara está fazendo é um troço assim assustador, né? Então, eu concordo com você, Agatha. Eu acho que tem muita polêmica. Eu, assim, até assim, de certa forma, a forma que ele joga, ele não consegue envolver o time. Apesar que tem um monte de assistências. É louco falar isso, né? Vamos brigar aqui nesse podcast. Você briga mesmo, hein? Falar mal de... Eu já tô aí, vou jogar ovo na sua janela, Balavazzi. Não, assim, não é questão de envolver, porque você vê o número de assistências dele é muito alto, mas falta algum, assim, sei lá, eu acho que ele é uma máquina de fazer pontos, assistências, o cara tem todas, né? Eu não sei até quando ele vai ter esse gás, porque da forma acelerada que ele joga é incrível, né? Eu não lembro de um jogador jogar dessa forma, com tanto em um período tão longo, né? Eu ainda quero ver JJ no Hall da Fama, gente. Só digo isso. Daí vai demorar. Claro, vai tá jogando ultimamente. São umas crianças, pelo amor de Deus, deixa eles. Balavazzi falou uma coisa aí que agora eu preciso puxar, mas rapidamente. Balavazzi, para você, quem vai ser o MVP dessa temporada e quem vai ser o MIP? Que essa é uma discussão interna que a gente tem no NBA das Minas e a gente precisa da sua opinião. Não existe discussão, vocês estão delirando e assim, mais uma vez pra gente dar na cara da Paula, né? Vai, Balavazzi. MVP e o MIP da temporada. O MIP com certeza Julius Randle. Obrigada por essa resposta. Esse cara não tem jeito de não ganhar. Tá jogando demais, né? Assim, a evolução que ele teve do ano passado para cá. Para a sorte de vocês, hein? Porque o que ele tá fazendo de jogar também é um negócio de doido, né? Incrível, não é? É assim, é incrível. Mas ele, para mim, é o Most Improved Player, o MIP. E eu acho que o Jokic é o MVP. Né? Eu até outro dia falei isso numa das transmissões. Você tem o Embiid, né, que também, né, fazendo uma temporada incrível, né, mas são os dois nomes que vêm surgindo aí, naturalmente, até o Julius Randle está sendo falado. Eu colocaria o Chris Paul na corrida pelo esse final de temporada. Chris o problema Paul, é que final de temporada disso daí tem o Stephen Curry também, né? Nessa reta final aí. Mas o Suns está em primeiro lugar depois de 10 anos sem ir para playoff. Você volta pro playoff e decide um ainda. Sim. É válido. Eu acho que é válido que o Chris Paul, o que ele está fazendo, apesar que o time do Phoenix já vinha numa evolução desde o ano passado. Ele veio ao que eu acho. A cerejinha do bolo, né? É a cerejinha do bolo, é por aí. Mas o Jokic, o que ele está jogando é uma coisa assim fabulosa, né? E eu acho que ele está sendo mais valorizado, né, por conta, né, das contusões que o time teve agora. Ele assumiu a liderança do time, quer dizer, é um cara que, para mim, ele vai ser o MVP. Logicamente, você tem que... Outra coisa, eu comecei a falar, acabei me perdendo aqui, mas em relação ao Embiid, né, o Embiid teve várias contusões, não é culpa dele, né? Mas você, como comparação, validando o que eu estou falando sobre o Jokic,
o cara jogou todos os jogos esse ano. Ele não ficou fora uma partida, né? Mostrando a durabilidade. Lógico, contusão é inevitável, mas eu acho que isso acaba pesando no final ali. Pô, o cara jogou quantas partidas e tal. E, sabe, né, ele é o cara agora, é a bola da vez do time, né? Então, quer dizer, eu acho que ele, para mim, ele é o MVP. Qual a opinião de vocês? A mesma. É. Assina embaixo. Então, eu acho que ele. Vão ser os dois. O Julius Randle tá assim. Para a sua alegria, né, Fábio? Para minha alegria, finalmente. Se você visse a cara que ele fala de Julius Randle, assim, é um negócio. Imaginem a minha cara falando de Jason Tatum, é a cara de Fábio Malavasi falando de Julius Randle. Não, assim, o Knicks tá. E assim, não é só ele, né? Então, o time, assim, no modo geral, tá jogando bem, né? Terceiro melhor ataque e terceira melhor defesa. Então, e assim. O RJ Barrett, que estava bem inconstante na temporada passada, que se esperava muito dele, né? Tá muito mais sólido nessa temporada. Mais sólido. Passa muito pela atuação do Randle, né? Não, e é um garoto, eu tive já. Agora que talvez eu recomece, dependendo se eles começarem a abrir novamente, eu ia a alguns treinos do Knicks, né? Não assisti o treino, mas estava ali, falava com os jogadores, e é um cara muito gente boa, o RJ Barrett. Né? E o que eu soube antes do início da temporada, que ele passou as férias treinando muito, né? Ele foi para Orlando, chutava 700 bolas por dia, né? Então um cara que é um cara dedicado, né? Então, por isso que o Knicks até apostou na escolha dele e está tendo resultado. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o Knicks, no modo geral, já que vocês me deram essa abertura para falar, assim, veja os jogadores que eram jogadores secundários, né? Alfred Payton, né? Tem o próprio Noel, que era do OKC, está jogando um absurdo. Pois é, então quer dizer, jogador até que eram Alec Burks, né? O Red Bullock, que eu adoro o Red Bullock, eu não sei se vocês conhecem a história dele, né? Ele teve duas irmãs. Uma era gay, né? Foi assassinada, era homem, na verdade, foi assassinado. E ele apoia muito essa manifestação do movimento gay aqui nos Estados Unidos. E, enfim, isso não tem nada a ver, mas é um cara que. Olha a bola que esse cara está jogando. Né? Então, o Taj Gibson, o cara que já estava enterrado, já tinha acabado a carreira, né? Veio para o Knicks, está aí jogando muito bem. Né? Então você tem Derrick Rose, outro enterrado. Derrick Rose, gente. Outro enterrado. Coitado. Não falar isso que a torcida do Bulls fica magoada. Não, é força de expressão. Né? E acharam o Emmanuel Quigley no draft. Né? Quer dizer, então, isso aí tem muito do treinador. Eu acho que fez o time funcionar. Né? Então, quer dizer, você vê que os jogadores que estavam aí, que eram jogadores secundários, né, que estão jogando bem, né? Estão dando o Nerlens Noel. Esse cara era jogador secundário, eu nunca vi ele jogar da forma que ele está jogando, dando toco, brigando pelos rebotes, com energia. Né? Então você vê, ele criou uma mentalidade no time. Né? Eu vi uma declaração do Julius Randle, ele estava falando no outro dia que o Brooklyn tem o Big Three, né? O Los Angeles tem lá os dois. Aqui são Big 15. São 15 que jogam, né? Não é Big 3, não é Big 2, aqui é Big 15, que é o número de jogadores do time. Então é isso que a gente vê na quadra, né? A intensidade. E olha, é um timezinho que vai dar, não digo que vai ganhar não, lógico, né? Mas é um time que vai dar trabalho no playoff, viu? Ainda mais com essa inconstância aí da galera, né? Às vezes um time que foi constante a temporada inteira que pode surpreender, a mesma coisa que o Miami fez temporada passada, né? Não dá para descartar. É uma situação assim meio diferente, né? Época de bolha, afetou muita gente, mas eu digo assim, se você observar a regularidade que o time está jogando,
tá chegando na reta final da temporada, assim, da forma que você quer que o time jogue, né? Então tô empolgado. Dá pra ver essa empolgação. Meu Deus, Agatha, se a gente juntar Fábio Malavaz e Rob Porto pra falar de Knicks, não, mas vai ser exatamente. Porque a gente está gravando esse episódio no passado, mas ele sai no futuro. Então, se você tá ouvindo hoje, amanhã é o Hall da Fama. Já vai se hidratando e colocando lencinho. E o que significa que semana passada, que é uma coisa bem dark, gravamos com o Rob Porto sobre o Knicks. Esse episódio já está disponível se você ainda não ouviu. Mas aí depois a gente vai gravar as pessoas, Agatha, você está confundindo agora as pessoas. E aí, depois a gente faz um pós-temporada com os dois. Eu acho. A gente tem que pegar uma tarde, né, Drica? A gente pegou uma tarde fez 5 horas. Vou até abrir minha cerveja aqui pra gente conversar. É isso, tá combinado. Vamos cobrar o Rob, que ainda não aconteceu, mas se você está ouvindo, já saiu. É isso. Então, acho que é isso, né, gente? Dissecamos um pouco aqui do Hall da Fama, falamos de Bill Russell, aquela que vai puxando, né, o seu clubismo, sobre quem deve estar aí amanhã, depois, se você está ouvindo isso, em breve, quem deve ser eleito para o Hall da Fama. Fábio, mais uma vez, muito obrigada por dividir esse tempo com a gente, as suas histórias. Você já está convocado e quase ameaçado, né, a voltar aqui para falar novamente sobre a sua história e também sobre o Knicks com o Rob Porto. Ele nem sabe, mas ele vem. Muito obrigada mais uma vez por dividir toda essa tua história com a gente, tudo que você carrega aí sobre o basquete. Vou repetir, né, que obviamente fiquei aí chorando em vários momentos desse episódio, com alguma inveja, mas é uma inveja boa. Já solicitei aqui a minha foto com o Bill Russell e o meu WhatsApp lá no Teiro. Muito obrigada. É sempre um prazer conversar contigo lá pelo Twitter, e agora que a gente tem aí essa ligação aqui, você volta. Muito obrigada, viu, Fábio? Eu que agradeço. Super legal poder conversar com vocês. Já acompanho, como eu falei no início, né, o trabalho de vocês de longe, e quando o convite veio eu fiquei assim eufórico, porque era uma coisa que eu já queria participar com vocês, que eu vejo o trabalho que vocês fazem, que é muito legal, e como eu falei no início, né, eu sei como é trabalhoso manter um podcast, essa preparação toda, então. E vocês são diferenciadas, né? Eu acho que é muito legal, né? Que vocês, além de tudo, acompanham a WNBA. Eu acho que envolver vocês é muito bacana. E, assim, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. E eu estou aqui à disposição e honrado de participar aqui a hora que vocês quiserem. Agatha Máximo, esse é o seu momento para pedir aí favores. Recados. Recados paroquiais, enfim. Chegou minha hora. Primeiro agradecer. Eu cresci no mundo do basquete e ainda não me acostumei a falar com pessoas tão importantes para esse esporte como você. Espero que um dia o NBA das Minas faça metade do que você já fez, do que você já contribuiu para o basquete. Então, mais uma vez, obrigada. E é aquilo, né? Se não vier... Vai ter ovo aí na sua janela, viu? O couro come, se não vier, o couro come. Não, mas, com certeza. Vamos aos recados. Recados. De novo, semana passada saiu o episódio com o Rob Porto falando do Knicks. Depois a gente vai fazer um pós para ver o que aconteceu nos playoffs com esse time. Se foi ou não foi, com os dois. Aí a gente vai reservar a tarde, pedir cerveja e bater um papo. Hoje é quinta-feira, então hoje tem Área das Minas. 9h30 da noite, assista e reveja também os que já aconteceram lá no YouTube do Área Restritiva. Amanhã é o início da WNBA, League Pass, se eu não me engano, saiu o valor é $18 para a temporada inteira, então vale muito a pena. Todos os jogos, $18 para a temporada toda, repetindo. Tá muito legal, o aplicativo tá bem bacana, e a NBA tá tentando fazer uma ação de promover a W aqui, de uma forma mais abrangente. Falando em W, até para finalizar, a gente teve a convocação da seleção feminina, a gente falou disso em live, Camila Cardoso foi convocada, e eu tinha falado que ela tinha saído da universidade dela, né? E a gente tava nessa de para onde Camila vai. Camila
fechou com South Carolina, vai jogar para Down Stanley, que é a Universidade de A.J. Wilson, e vai formar um garrafão com ela e a Laia Boston, que é aquela jogadora que errou a última sexta no Final Four, e já era uma das principais prospectos do próximo draft. Então, assim, South Carolina tem grandíssimas chances de chegar numa final de NCAA, e a gente vai ver uma brasileira. Acho que eram todos os meus recados. Se faltou alguma coisa, depois eu falo lá no Twitter. Recados paroquiais dados. Então, mais uma vez, obrigada, Mala. Mais uma vez, obrigada, Agatha, por estar aí nessa caminhada comigo e com as meninas. Um beijo para todos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio.